You get to hear. Vou falar um pouco hoje para vocês verem as ideias gerais de relações estequiométricas. As relações estequiométricas estão relacionadas a um conteúdo bastante meio que complexo, né? A questão lógica de entendimento em relação à quantidade, né? Grandezas. Então, as relações estequiométricas, elas relacionam aí as grandezas químicas, no qual nós temos aí, eu vou dar dois exemplos para vocês, né? Que é a relação mol para mol e massa para massa. É importante que os procedimentos que nós vamos utilizar para resolver esses problemas, que vocês prestem atenção para entender, ter uma ideia geral do que as relações estequiométricas. Então, olha só, se nós temos um problema, né, no primeiro exemplo aqui, um problema de relação mol para mol. Olha aí, então imagine só que nós temos aí o gás metano, que é um gás do nosso dia a dia, né, produzido aí a partir de esterco, a partir de decomposição de matéria orgânica. E aí nós temos, imagine só que esse gás metano, ele foi utilizado 5 mols, né, como está aqui, 5 mols de gás metano. E aí nós queremos saber, esse metano, que é um gás, ele é utilizado também como combustível, né? Na relação aí de produção de combustão. Quando ele for queimado, né, com oxigênio, quanto de CO2 vai liberar? Lembrando que toda reação de combustão, ela libera água e CO2. Então nós queremos saber, aí, usando essa quantidade de gás metano nesse problema, quanto que vai produzir de CO2. Então o primeiro passo é a equação, né? A equação geral, né? Que aí nós temos aí a fórmula química do gás metano mais o gás oxigênio produzindo água e CO2, né, como produto. Então o primeiro passo é ter essa reação inicial. Tendo essa reação inicial, a partir da equação, nós vamos balancear. E o processo de balanceamento é importantíssimo. Por quê? Se nós não soubermos as quantidades iniciais a partir do balanceamento, fica inviável nós fazermos uma relação estequiométrica. Então o primeiro passo é balancear essa equação. Então olha só, já está balanceado aqui em azul, são os coeficientes estequiométricos, só para conferir. Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho 4 oxigênio, aqui eu tenho 2 oxigênio, mais 2 dá 4. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. Então percebemos que essa reação está balanceada. Então podemos ir fazer nossa relação. Então os problemas dessa reação a relação entre o gás metano e o gás carbônico. Então nesse caso aí nós fazemos uma setinha aí, e essa setinha ela vai nos auxiliar para que nós não tiramos o foco de que é o metano, a relação com o gás carbônico. Então o gás oxigênio e a água, nesse contexto, eles não entram no nosso pensamento lógico. Então 5 mols, que eu quero saber. Então 5 mols, quando eu colocar 5 mols de metano, quanto que vai produzir de gás carbônico? Tá aqui a interrogação para a gente não se perder dentro desse procedimento. Então, começamos aí a relação. Então, 1 mol de gás metano está para 1 mol de CO2. Da onde que vem esse 1 mol? Justamente no nosso balanceamento. 1 mol de metano está para 1 mol de gás carbônico. Por isso que a seta é importante para você não perder o foco. Se você balancear errado, já errou a nossa relação inicial. Agora eu quero saber, quando eu colocar 5 mol de metano, quanto que vai produzir de CO2? É meu X. Faço uma regra de 3, multiplico X vezes 1, X. 5 vezes 1, 5. Tá aqui, ó. 5 vezes 1, 5. Então observe que só, X é o nosso valor de CO2 que nós queremos descobrir, 5 vezes 1, então o nosso valor de X é 5 mols. Ou seja, ao colocar 5 mols de metano, eu produzir 5 mols de metano numa reação de combustão, nós vamos emitir aí de CO2 5 mols de CO2. Então esse é o nosso problema e nós resolvemos facilmente, porque nossa relação é de 1 para 1, né? Se for uma relação de 1 para 2, de 3 para 2, esse resultado mudaria. Mas a ideia é usar esse procedimento, essa maneira de resolução de problemas, para chegar no meu valor final. O que vai mudar são as quantidades iniciais, que é o nosso balanceamento. Então aqui é um exemplo de relação de mol para mol, né? Então descobrimos aí o CO2. Nesse outro exemplo aqui nós temos a relação massa para massa. Então já
saímos da grandeza química mol, que é a quantidade de matéria, e vamos para massa, que agora é a relação em gramas, né? Então, olha só, a mesma reação química que nós representamos por essa equação aqui. E agora observe, está balanceada, nós já vimos que é a anterior, então não precisa, mas a ideia é que você, na hora que pegar uma reação química, você faça o processo de balanceamento, pois assim você não vai errar a estequiometria. Estequiometria justamente é o quê? É comparar e ter uma relação em matemática. Olha só, quando eu colocar agora não mais mol, né? Nesse aqui nós colocamos mol, agora eu vou colocar 5 gramas de metano. Então, ao adicionar 5 gramas de metano, produz 5 gramas de metano. Quando entra em combustão, quanto de gás carbônico vai ser liberado, né? Lembrando que o gás carbônico ele tem todo essa relação aí. Olha só, diferente dos outros, nós vamos primeiro calcular a massa molecular, porque nossa relação agora é massa para massa, em gramas. Então, no primeiro passo, quando for massa para massa, é calcular a massa molecular, que é bem simples, né? Como nossos sujeitos aqui é o metano e o gás carbônico, então nós vamos calcular a massa molecular do metano e do gás carbônico. Isso aqui não há necessidade, porque eles não entram aqui na nossa relação estequiométrica. Então, calculando a massa molecular do metano, carbono, a massa atômica é 12, a partir da tabela periódica, vezes 1, que só tem um carbono, dá 12. 1, que é a massa atômica do hidrogênio, a partir da tabela periódica, né, esse valor ele não muda, vezes 4. Então, dá 4, somados 16 gramas. Então, eu vou calcular a massa molecular do metano. A massa molecular do gás carbônico, da mesma forma, 12, que é a massa atômica do carbono, vezes 1, porque só tem um carbono, dá 12. Do oxigênio, 16, que é a massa atômica do oxigênio, vezes 2, porque é a quantidade, 32, somados a 44. Fiz o meu cálculo de massa molecular, agora nós vamos para a relação estequiométrica. Olha só, o 1 está aqui e o 1 está aqui, porque ele me diz a quantidade que vai ser a partir da reação principal, da reação inicial. Então, olha só, 1 vezes 16, que é o valor da massa molecular do metano, está para 1 vezes 44 gramas, que é a massa molecular do CO2 que nós acabamos de calcular. Agora eu quero saber, quando eu colocar 5 gramas, quanto que vai produzir de CO2? Então é X. Vira matemática, X vezes 1 vezes 16, 16x. 5 vezes 1 vezes 44, igual está aqui, vai dar o quê? 220. Está multiplicando 16, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, faz a divisão. Nós temos aí 13,75 gramas de CO2. Concluindo, o que é isso? Ao colocar 5 gramas de metano em combustão, em queima, vai produzir 13,75 gramas de CO2 a partir da reação balanceada. Ao colocar 5 mols de metano, vai produzir 5 mols de CO2 a partir da reação balanceada. Qual a importância disso? Porque na indústria, e aí nós podemos, na indústria, em relação a questões ambientais, nós podemos saber a quantidade, né, de CO2 que está sendo produzida a partir de uma queima. Basta nós sabermos a reação inicial de combustão e as quantidades iniciais a partir do balanceamento. Então, por isso que é importante balancear. Então, isso cai em Enem, né, cai em vestibular, esses cálculos aí que chama de cálculos estequiométricos, e vocês, ao cair, né, essas questões, você pode utilizar essa maneira aqui para estar respondendo as suas questões. Uma outra maneira que pode cair, que ao invés de colocar gramas, você coloca quilogramas ou tonelada. Mas aí você faz uma conversão, né, para trazer para gramas, e tonelada traz para gramas, e segue ao mesmo raciocínio lógico. Outra coisa, pode aparecer mol, relação aqui, vocês observam que é de mol para mol e de massa para massa. Não significa que não pode ter uma relação de massa para mol. Mas o que vai mudar nisso, nessa relação de massa para mol? Não vai mudar nada, segue o mesmo procedimento, faz o balanceamento, faz o esquema para saber quais são as substâncias envolvidas, e a partir daí você faz o cálculo de massa molecular, joga nessa relação e você vai encontrar o valor aí. Então, é básico, né, e podemos resolver esses problemas a partir das relações estequiométricas ou cálculo estequiométrico. É isso, espero que eu tenha ajudado vocês aí na compreensão desses conteúdos.